Bom, pessoal, bom dia. Renato aqui falando de novo para vocês. Dando continuidade às nossas aulas aqui, hoje nós vamos falar sobre o modernismo. Na primeira aula, nós falamos sobre o pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo no Brasil ele começou pouquíssimo tempo depois que o modernismo na Europa, tá certo? O pré-modernismo no Brasil foi um período de transição e ruptura entre as correntes literárias anteriores, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, e o modernismo europeu também era ruptura em relação às correntes literárias anteriores, tá certo? Ele aconteceu primeiro e depois foi influência no Brasil. Ocorreu primeiro na Europa e depois foi influência no Brasil, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de modernismo, nós temos que falar das vanguardas europeias, certo? Primeiro, vocês têm que saber o que é vanguarda. Pessoal, vanguarda é tudo aquilo que é novo, que é inédito, certo? É aquilo que não foi feito ainda. Por isso que o modernismo é um movimento de vanguarda, porque como ele tinha essa característica de ruptura, então ele produziria alguma coisa nova, inusitada, questionadora, tá certo? Então o modernismo tinha essa característica, de querer era uma coisa sempre inquieta, queria que a arte representasse algo novo, algo inusitado, algo questionador. E por isso que ele é chamado um movimento de vanguarda, ok? Essas vanguardas europeias, várias se destacaram. Uma delas foi o futurismo, é um movimento literário que ocorreu na Itália, né? Não apenas literário, um movimento artístico. Louvava a civilização moderna, né? Lembrando que o modernismo é do início do século XX também. As máquinas, o automóvel, a velocidade, a guerra, o militarismo e o patriotismo, certo? Então, defendia o verso livre e as palavras soltas em liberdade. Ou seja, uma literatura, uma arte, na verdade, não apenas literatura, porque também tinha pintura futurista, que fosse liberta, que fosse diferente do que era produzido anteriormente. Essa era uma das características do futurismo e também que era uma das características das outras vanguardas europeias, tá certo? Vale ressaltar onde ele começou, aqui na Itália, né? Vale ressaltar também, pessoal, que o modernismo ele aconteceu antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. E tanto esse momento antes, o durante e o depois influenciaram em muito na produção artística modernista da época. Outra vanguarda que nós temos aqui é o cubismo. O cubismo é muito famosa por causa do Pablo Picasso, né? Ele nasceu na pintura com o Picasso, propunha geometrização e fragmentação das formas, procurava captar varais, não, pessoal, é várias. Eu troquei o i aqui pelo o lugar do i pelo a, desculpem, ok? Então, é várias perspectivas de um objeto, ou seja, por ele fragmentar e geometrizar, se vocês já tiverem visto alguma pintura do Pablo Picasso, né, ele dá várias perspectivas de um mesmo objeto, né, ou seja, várias faces de um mesmo objeto. Na literatura, ele exaltava o humor, os flashes cinematográficos, né? A gente chama de flashback e flash forward, né? Quando a gente volta no tempo, que é o flashback, e o flash forward, quando a gente avança no tempo. A linguagem nominal, o que quer dizer linguagem nominal, professor? É que os verbos eram pouquissimamente utilizados, mas os nomes, né? Substantivo, adjetivo e por aí vai. A exploração visual e gráfica das palavras, ou seja, a forma das letras, das palavras, influenciava muito no cubismo, porque ele era geometrizado, fragmentado. Então, as características da pintura refletiam na literatura cubista. Ok? Outra vanguarda que foi muito famosa na época foi o expressionismo. Surgiu na Alemanha e na França, na pintura, mas se estendeu também para a literatura e para o cinema. Uma expressão subjetiva dos sentimentos e do mundo interior do artista. Ou seja, o expressionismo, como o nome diz, ele vem da palavra expressar, né? Isso aqui é express. Vem da palavra expressar. Expressava o quê?
a visão que o artista tinha do mundo, a visão interior que o artista tinha, né? Os sentimentos dele, ou seja, a expressão dele propriamente dita. Então, o expressionismo era o mundo interior do artista, expressar o que ele sentia, como ele via a sociedade, os sentimentos, o mundo e por aí vai. Ó, isso aqui é interessante. Desvinculado, ou seja, ele não era vinculado ao belo, ou seja, aqueles conceitos de beleza que vinham de outras épocas artísticas, né? Por exemplo, do renascentismo. Ele não tinha aquele conceito de beleza do renascentismo. Ele buscava o trágico sentido da vida, certo? Então, o expressionismo ele era desatrelado àquele conceito antigo do belo, né, de beleza, e procurava justamente o contrário. Por isso que ele deformava as cores e as formas, certo? Então, o expressionismo, digamos assim, a missão dele é isso: transmitir a expressão de mundo interior do artista desvinculada do belo. Né? E com isso ele deformava tanto a cor como a forma. Essas eram as principais características do expressionismo. Surrealismo, também outra corrente, aliás, outra vanguarda europeia muito famosa. Teve início na França com a publicação do Manifesto Surrealista. Primeiramente ocorreu na literatura, depois nas artes em geral e no cinema, né, que também é uma arte. Surrealismo, pessoal, para a gente entender, basta lembrar de sonhos. Surrealismo, sonhos. Né? O expressionismo era a visão interior do artista. O surrealismo era ele mergulhar no mundo dos sonhos e no inconsciente. Os artistas surrealistas eles entendiam que no mundo dos sonhos residia a verdade. E se lá tinha a verdade, tinha a arte verdadeira, né? Livre de qualquer censura. Então, o surrealismo, tem gente que confunde ele com o expressionismo, mas na verdade eu acho eles bem diferentes. O expressionismo ele é racional, tá? É o interior do artista. O surrealismo não, ele vem do inconsciente, dos sonhos, né? Os artistas entendiam que o mundo dos sonhos residia no inconsciente, nosso inconsciente, era onde tinha a verdade. E se lá a verdade estava, a verdadeira arte também estava livre de qualquer censura, certo? E o dadaísmo eu coloquei aqui porque eu achei ele muito engraçado. O dadaísmo, pessoal, ele tem a origem dessa palavra aqui, ó, dada, né, que vem do inglês, na verdade, dessa palavra aqui, ó, dad, né, que é pai, nossa, está muito mal escrito, mas dad. E que as crianças costumam chamar de daddy, que isso é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem, os falantes de língua inglesa, né? Então esse dada, né, do dadaísmo, vem disso, dessa coisa infantil, dessa coisa de brincar com as palavras. Nasceu em Zurique durante a Primeira Guerra Mundial, época em que a Suíça, que é separado, desculpem pessoal, às vezes é a pressa, a Suíça recebeu diversos intelectuais de vários locais da Europa, pois era neutra no conflito. Então o dadaísmo surgiu durante a guerra e ele defendia a anti-arte, caracterizando-se pelo deboche. Acho que vocês vão gostar, né? O pessoal aqui esperantino gosta muito do deboche. Então, por isso que o nome vem daí, ó, dadaísmo, de dada, de daddy, que é uma das primeiras palavras que as crianças que falam a língua inglesa aprendem, né? Isso porque ele era anti-arte. Ó, tinha esse processo aqui, o ready-made, né? Extrair um objeto de seu uso cotidiano e com poucas alterações atribuir um valor artístico a ele. Até hoje, pessoal, nós temos esse tipo de arte. Por exemplo, às vezes a gente vai, assim, eu nunca fui, né, nesse tipo de museu. Mas, por exemplo, em Nova York, você tem uma exposição em Nova York, aí vai lá no museu, aí tem uma privada com algumas alterações lá, e o pessoal chama de arte contemporânea ou pós, né, contemporânea, tipo assim, uma tendência. Então, isso é influência desse processo aqui, o ready-made. Na literatura tinha também outro processo muito engraçado, que eles colocavam várias palavras dentro de um saco, iam tirando, e a ordem que fosse saindo eles iam construindo um poema. Tudo isso porque o dadaísmo é a anti-arte. Né? Então lembre, até o nome, a criação do nome é uma brincadeira, é um deboche. Né? Vem de dada, de daddy,
é a primeira palavra que uma criança aprende. Ah, sim, uma das primeiras que as crianças que falam língua inglesa aprendem. Ok? Então é isso aí. Contexto histórico, como a gente já viu, aliás, surgiu no início do século XX. Manifestações antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, estendeu-se por várias décadas desse mesmo século. Tá? As vanguardas foram no início do século, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, e depois o modernismo fincou raízes na Europa e foi para os outros continentes, né? Inclusive chegando no Brasil. Então, com isso, nós findamos essa nossa primeira aula aqui, aliás, nossa aula número 2 sobre o modernismo. Quando vocês terminarem de assistir essa aula, vocês já estarão aptos a resolver. Vamos lá. Primeira aula vocês estavam aptos a resolver até a página 22. Aí essa parte de concordância verbal estará em outra aula, então vocês não precisam resolver por enquanto. Mas aqui, ó, na unidade, só um momento, um instante. Essa parte também nós iremos ver também, pessoal, a parte do conto. Tá aqui, ó. Capítulo 2. Modernismo, concordância nominal contra o moderno contemporâneo. Então vocês já estão aptos a fazer o início do capítulo 2 também, ó. Aqui, ó, a arte dadaísta, como eu falei, o cara pegou uma privada e assinou, pronto. É arte. Ou seja, deboche, anti-arte, na verdade. Aqui, ó, Pablo Picasso, geometrização, né? Parece que a imagem está toda quebrada, como se fosse um espelho quebrado, né? Várias perspectivas, tá certo? Ou seja, era a expressão do mundo interior do artista. E aqui, ó, Salvador Dalí, um dos mais famosos surrealistas. Isso aqui ele retrata o mundo dos sonhos, né? Você veja como ele deforma tanto as cores como as formas, tá certo? Então você tem tudo isso aqui, ó. Eu apenas fiz um resumo para vocês. Então agora vocês são aptos a resolver as questões da página 39, certo? Aqui, página 43, 44, ok? Então, beleza. Essa aula do modernismo serviram para vocês se contextualizarem, obviamente, e responderem essas atividades do livro da página. Vamos voltar aqui de novo. Aqui. 39, 43 e 44, ok? Bom, nos encontramos agora na aula 3, que será sobre a concordância verbal, tá certo? E logo em seguida a concordância nominal. Muitíssimo obrigado e até a próxima.